Muito boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta vírgula da Bíblia do Parque Anchieta. É um prazer para nós estarmos aqui hoje na sua presença, para que a gente junto possa adorar a Deus, para que a gente possa conhecer um pouco mais dele, aprender sobre a sua palavra que vai ser compartilhada, orar, louvar. Vai ser um momento muito bom, um momento muito proveitoso. Antes da gente continuar, eu já queria te dizer, não esquece de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo na tela nesse momento. Não se esquece também que aqui na nossa descrição nós temos um link onde você pode deixar o seu nome, deixar o seu pedido de oração, lembrando que a nossa igreja quer conhecer você, a nossa igreja quer orar pela sua vida. Então não deixe de se identificar, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma Quarta Viva. E antes da gente continuar, vamos fazer uma breve oração para que tudo aquilo que vai acontecer aqui possa chegar ao seu coração de forma eficaz. Senhor, obrigado por esse dia e que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar vivendo essa semana na sua presença. Obrigado por mais esse momento e que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com o nosso coração e que a gente esteja atento para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Seja muito bem-vindo à nossa Quarta Viva e eu espero que você seja abençoado. Isaías, capítulo 64, versículo 8, diz assim para nós: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Se você puder, nesse momento, adore com a gente através da canção Faz de Mim, Senhor. E não deixe que esse momento passe despercebido, mas faça dessa canção a sua oração. Se você deseja contribuir com a obra da nossa igreja, você pode fazer através dos dízimos e ofertas que estão aparecendo aqui na tela agora nesse QR Code. Caso você não consiga acessar pelo QR Code, você pode ver todos os dados que estão na nossa descrição. Cante com a gente, Faz de Mim, Senhor. Mãos, tu
Meu irmão, se você já é da nossa igreja há um tempo, você já era habituado às quartas-feiras a vir no culto de oração e tomar um momento da sua quarta-feira para podermos orar. Se você não era habituado a isso, seja muito bem-vindo, porque nós estamos voltando com esses momentos de oração. Toda quarta-feira nós vamos apresentar esses momentos e você vai ter aí um tempo na sua casa para orar por um assunto específico. O assunto que nós escolhemos essa semana é a vida dos nossos pastores. Aqui na tela agora vai estar aparecendo um timing para você. Você vai ter 1 minuto e meio para onde você estiver, fechar os seus olhos e rapidamente orar pela vida dos nossos pastores. E logo depois nós teremos uma oração em que você vai poder participar. Não deixe esse momento passar batido, não deixe isso passar despercebido. Onde você estiver, se você puder ter um tempo agora, feche seus olhos e peça a Deus para que esteja abençoando e direcionando a vida dos nossos pastores, dos pastores de todas as igrejas e daqueles que doaram sua vida em prol de um ministério. Nós vamos estar orando pelos pastores da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta e os pastores do Brasil. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Pai, nós estamos diante da Tua presença para clamar, Senhor, orar pela vida dos nossos pastores, Senhor. Nós te entregamos a vida do nosso querido pastor Valmir Claudini e todos aqueles que hoje, Pai, estão na Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta e no Brasil, Senhor, inteiro. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, homens que não negam a veracidade das palavras que saem da Sua boca, Senhor. Homens que têm entregado a sua vida em prol do Evangelho. Nós oramos, Senhor, para que as Tuas bênçãos, direcionamento, sabedoria e mais revelação da palavra venham estar sobre a vida dos Teus filhos, que cada dia mais eles venham ser revestidos da unção que vem do alto. Nós oramos, Senhor, por suas famílias, que a Tua prosperidade esteja sobre as suas casas. Nós oramos, Senhor, para que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir com clareza a Tua voz. E nós como igreja, Senhor, nós venhamos ser submissos ao que o Senhor tem revelado a eles, sabendo que existe um só Espírito. Nós oramos, Pai, para que eles venham estar atentos à Tua voz, venham ser direcionados apenas por Ti. Nós oramos para que o Senhor derrame mais coragem, perseverança, para que eles não venham parar e venham se lembrar que o trabalho deles não tem sido vão no Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de saudar a Santa e Amada Igreja, Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, e aos demais amigos que estão nos ouvindo nessa noite através do YouTube. Que a graça e as misericórdias do Senhor possam nos alcançar nesta noite.
É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, fazendo uso do púlpito do nosso querido e amado pastor Valmir, agradecer a confiança por este convite para que eu pudesse estar aqui nesta noite, trazendo um recado de Deus para a nossa igreja. E para tanto nós vamos, nesse momento, curvarmos as nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai querido, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos, Senhor, agora entrar com um coração grato, Senhor, e que através do Teu agir, do Teu sobrenatural, nós possamos, ó Deus, ver o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas. E que na noite desse dia, Senhor, que as preocupações, Senhor, os afazeres, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir os problemas que acontecem em nossas vidas, que nada disso venha impedir que nesta noite o Teu povo, Senhor, que está nos assistindo nesse momento, possa ter entendimento da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar iluminando as vossas mentes, para que, ó Deus, nenhum outro espírito possa querer, ó Deus, impedir que a Tua palavra, Senhor, possa graçar sobre cada coração aqui nesta noite. Muito obrigado por tudo, aceita a minha oração, aceita a gratidão do meu coração. Senhor, é a minha oração no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o perdão dos meus pecados. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, uma vez mais, com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Em um momento tão difícil que nós, como sociedade, estamos vivenciando, estamos às portas de uma eleição para elegermos aquele que por 4 anos estará sobre a frente da nossa nação. Estamos vivendo o caos da violência, estamos vivendo o caos da falta de emprego e tantas outras coisas que muitas das vezes tem feito com que muitos retrocedam. Mas nós queremos falar para você que essa noite será uma noite em que a palavra de Deus, ela estará de forma plena, com o único objetivo de trazer a nós a maneira da qual o Senhor quer que nós nos portemos. E para tanto, eu gostaria de pedir ao irmão que está aí na sua casa, que pudesse abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 44. E esse profeta, nós vamos ver que ele vai trazer uma advertência para nós, o povo de Deus. Ele aqui não está falando com o ímpio, ele aqui está falando, direcionando essa palavra para nós que estamos dentro da sua casa. E é importante nós salientarmos, como eu falei há pouco, num mundo em que nós estamos vivendo tão apelativo, nós precisamos realmente estarmos buscando em Deus a maneira pela qual Ele se agrada que nós o sirvamos. E esse texto aqui, ele vai nos falar sobre a questão de nós vivermos em santidade, sabermos separar o santo do profano, aquilo que é santo e aquilo que é profano. Estamos vivendo um período muito difícil em nossas igrejas. As pessoas parecem que estão dentro da casa do Senhor, mas com os seus corações longe. E o profeta Ezequiel, ele vai nos alertar sobre isso.
práticas que muitas vezes temos cometido dentro das igrejas, que não são práticas de santidade, que são práticas profanas, que impedem que a igreja marche, que a igreja realize os seus objetivos. E como nós vivenciarmos essa dura realidade? O que fazermos diante desta realidade? Eu tenho falado lá na congregação aonde eu estou, que sorrateiramente o pecado ele tem entrado no seio das nossas igrejas. E uma das situações recorrentes que nós temos visto é as pessoas viverem uma vida dupla, uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. E o profeta Ezequiel, ele vai falar exatamente sobre uma nova maneira de cultuar a Deus. Como nós devemos cultuar a Deus? O que seria cultuar a Deus? E ele vai aqui falar para nós exatamente sobre isso. Uma nova maneira de se cultuar a Deus. Porque o que estava acontecendo ali era uma desordem, principalmente na adoração ao Senhor. Então, eu queria que os irmãos comigo abrissem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 44, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o homem que me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada, disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa, olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Nós paramos aqui no 5, eu vou continuar, mas aqui Deus já estava fazendo uma advertência. Ezequiel, na sua visão, ele é inteirado e vai falar exatamente sobre isso. E Deus fala: nota bem quem deve estar dentro do templo e quem deve e quem não deve estar, e quem deve ser excluído do santuário. E nós estamos vivendo, irmãos, um período muito difícil, um período onde nós, muitas vezes, até mesmo como pastores, temos dificuldades de chamar os nossos irmãos, as nossas ovelhas, e mostrarem para eles os seus erros, as suas falhas. E aqui Deus vem falando claramente, né, para que aqueles que deveriam ser excluídos do santuário, e no 6 vai dizer assim, ó, continuando: disse aos rebeldes, a casa de Israel. Em Ezequiel, logo aqui no capítulo 2, se eu não me engano, irmãos, Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, vai até lá, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, eles são casa rebelde, mas eles hão de saber que no meio deles houve um profeta. E às vezes nós resistimos, em muitos casos, em falarmos a verdade, preocupados com a reação, com aquilo que há de acontecer. Mas o próprio Deus vai falar: fala que é eu que estou te mandando. E, querendo ou não, às vezes negligenciamos, às vezes ocultamos, às vezes omitimos, às vezes somos coniventes com determinados pecados que estão no seio da igreja.
no verso 7, vai dizer assim, o 7: porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Irmãos, nós precisamos entender que estamos vivendo uma época muito difícil. E eu falo lá na igreja, por que não dizer a época da apostasia, aonde muitas pessoas estão se apostatando da fé. Mas muitos desses que estão se apostatando da fé, eles vão se enquadrar exatamente nisso aqui que nós estamos falando. Pessoas rebeldes, pessoas que não querem ouvir a sua liderança, pessoas que não querem ter vida de santidade, pessoas que não leem a Bíblia, famílias que não fazem os cultos domésticos na sua casa, pessoas que não dizimam na casa do Senhor, pessoas que andam muitas às vezes pelas baladas da noite nesse mundo e no domingo está dentro da casa do Senhor. E essas pessoas, elas têm trazido para o meio do povo de Deus muita angústia, muita dor. E eu sempre falo, comento lá, que o nosso povo, que somos nós, o povo hebreu, realmente é um povo difícil. E nós vamos lembrar aquele episódio da Páscoa, todos nós lembramos. Certa feita eu fiz, lá na igreja, eu levei boldo, aquelas folhas de boldo, e aqui em Ezequiel, no Êxodo, vai falar o quê? A Páscoa é instituída, Deus manda a Moisés falar para o povo para preparar o cordeiro. Ali o cordeiro é preparado, todo aquele processo que nós já conhecemos. E depois diz que na mesa tem o cordeiro, mas fala também das ervas amargas. E Deus vai falar o que eram aquelas ervas amargas. Era para que o povo se lembrasse dos momentos difíceis pelo qual aquele povo tinha vivido lá no Egito. E eu pedi para que os irmãos mascassem aquela erva, inclusive eu também masquei aquele boldo. E ao perguntar, as experiências não foram nada agradáveis. Exatamente o que eu quis dizer para eles foi o que o povo de Deus vivenciou lá no Egito. Mas diz que naquela Páscoa, Deus manda que imole o cordeiro e que pegue o sangue e faça o quê? Passa nos vergões da porta, que era sinalizado para o povo que o anjo da morte, à meia-noite, ele ia passar ali e todos os primogênitos do Egito seriam dizimados. Fato ocorrido, nós vamos ver que Faraó, ele, como rei, ele dá uma ordem, ele pede para que o povo hebreu, como que se levantasse de noite e fossem embora. Só que nós vamos ver que esse povo, no Êxodo, aqui no livro do Êxodo, no versículo 12, nós vamos ver o que vai acontecer a esse povo, e que talvez não esteja sendo diferente dos nossos dias difíceis, dias pelos quais nós temos vivenciado. Olha o que diz, depois de tudo isso, nós vamos ver o quê? Que Deus manda preparar, a Páscoa está preparada, o povo passa por aquele processo, o anjo da morte vem ali, dizima aqueles primogênitos, e agora Faraó manda que o povo se retire. Aí o que acontece?
quando o povo se retirou. Nós vamos ver o que? Aqui diz assim, Êxodo 12, a partir do 32. Levai também convosco vossas ovelhas. Isso aqui estava sendo mandado para o povo. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado. Como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Faraó está pedindo. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Eu vou parar até aqui, irmãos. E no 37, nós vamos ver o que diz. Diz assim, quando o povo está saindo, assim, 12:37, tá, irmãos? Já estou no Êxodo 12:37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui, irmãos, que está o grande problema do povo de Deus hoje. Esse processo aqui, ele perdura por gerações. E nós vamos ver que em pleno século 21, esse ato aqui, ele parece que ele está presente. Parece não, ele está presente no nosso meio hoje. Olha o que diz. Vou ler de novo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Êxodo 12:38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Olha aqui, irmãos, nós vamos finalizar sobre isso aqui. Saía do Egito um misto de gente. E que misto de gente era esse? Era esse misto que iria estar no meio do povo de Deus e iria fazer com que o povo voltasse às práticas antigas, práticas essas que estão sendo faladas aqui no livro de Ezequiel, como nós lemos, vai falar exatamente isso. Era o que? Eram práticas pagãs. E esse misto de gente que saiu do Egito, esse misto de gente, eles iam fazer o quê? Com que o povo de Deus iria errar novamente. Mas lembram-se, quando eu falei da questão da erva amarga, quando eu fiz lá na igreja, que aqueles irmãos tiveram aquela experiência amarga, mesmo assim, diante de tudo isso, diante dessa sinalização do Senhor para o seu povo, para que o povo fizesse aquilo perpetuamente. Hoje nós precisamos celebrar a Páscoa, não essa Páscoa que nós celebramos, o mundo celebra, que é a Páscoa onde existe o ovo de Páscoa, mas nós como cristãos precisamos celebrar essa Páscoa, precisamos voltar, trazer para dentro de nós esse passado, que Deus estava querendo dizer o quê? Que quando eu e você comêssemos aquela erva amarga, nós iríamos o quê? Lembrarmos dos tempos de servidão que nós passamos no Egito. E essas práticas pagãs e as práticas, o pecado, que quando aqui em Ezequiel, eu quero fechar, em Ezequiel 44:23, quando o profeta, ele vai dizer a seguinte expressão. Eu vou fechar aqui em Ezequiel 44:23. O que Ezequiel diz? Ele diz assim, eu vou ler o 22, 44:22. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que o for de sacerdote. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o mundo e o limpo.
como no passado, um dos principais deveres do sacerdote era esse, era ensinar o povo. E aqui está dizendo o que em Ezequiel? Que nós devemos ensinar o povo a ele separar o santo do profano. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias, como igreja de Jesus Cristo, nós temos, eu particularmente, às vezes estou andando pela rua e olho aquele irmão que um dia se converteu comigo há 30 anos atrás, aquele irmão no botequim, aquele irmão bebendo, e eu fico olhando, pensando aqui assim, um dia esse homem ouviu a palavra de Deus. Mas, como está dizendo aqui no texto em Ezequiel, que nós como sacerdotes, nós como igreja, nós precisamos ensinar. E isso, irmãos, não é só para o pastor, isso é para o irmão também. Nós precisamos, com o nosso testemunho, falar dos feitos que Jesus tem realizado em nossas vidas. O nosso testemunho, ele vai falar, mas ele vai falar corroborado com a nossa atuação, com a nossa ação. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi para a cruz, mas diz que ele, quando ele chega lá, ele ora, mas ele não só ora, ele faz o que? Ele age. E o que ele age? Ele vai na cruz do Calvário, por minha causa e por tua causa. Então, irmãos, o que eu quero fechar aqui nessa noite? Nós devemos separar aquilo que é santo do profano. Devemos servir a Deus e não a criatura. E como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos orar. Irmãos, eu estava falando um dia desse lá na igreja, eu quase não vejo, eu passo por igrejas, eu não ouço mais falar de vigília, eu não vejo mais aqueles jovens de antigamente que saíam para evangelizar. Claro que hoje nós sabemos que a juventude de hoje, ela evoluiu, ela busca o seu espaço, mas eu quero direcionar também a minha palavra para essa juventude nesta noite. Acima de tudo, diz a palavra do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos estão buscando as coisas que não são de Deus. Claro que você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa ter um bom emprego, mas nada disso será valioso se você estiver distante da casa do Senhor. A palavra de Deus aqui em Ezequiel, ela nos é clara. Ela vai falar que nós devemos ensinar o nosso povo ao que? A distinguir o que é santo e o que é profano. O que é santo para você? O que é profano para você? E eu tenho certeza que eu e você, nós sabemos o que é santo e o que é profano. E às vezes, muitas pessoas estão domingo após domingo profanando a casa de Deus. E muitas delas, às vezes, com a conivência daqueles que eram para estar ensinando o povo. Estou ali naquela área há 4 anos, é uma outra realidade, é um outro contexto, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem abençoado aquele ministério no sentido de santidade. No sentido de santidade. Estava conversando com o nosso pastor. Eu não entro naquele lugar ali sem jejuar. Eu não chego ali aos domingos sem jejuar. Eu busco santidade. Eu busco uma aproximação, intimidade com Deus. E aquilo que é profano, eu tiro. Talvez aquela televisão na tua casa que esteja impedindo do irmão ler uma Bíblia. Talvez aquela visita inesperada no domingo que esteja impedindo do irmão estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Talvez aquele jogo de futebol que te prende, que não deixa você sair para você estar na casa de Deus. Tudo isso, meu querido amado irmão, o irmão está profanando
o serviço e a casa de Deus. Então, queira que Deus possa estar nos abençoando nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração de forma profunda, para que você não profane, mas que você seja santo, que você santifique o local do qual você se faz presente. Queira todos nos abençoar e nos dar uma noite de paz. A todos o meu amém e uma noite de muita paz na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus. Que palavra abençoada nós tivemos, não é mesmo? Se você gostou, se você curtiu esse momento, não se esqueça de pegar aquele trecho da mensagem que falou com você, compartilhar nas suas redes sociais. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos também, para que eles também possam ser impactados por tudo aquilo que aconteceu aqui. Lembrando para você que a nossa igreja tem atividades acontecendo aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, não se esqueça de olhar aí na nossa descrição contato e fazer essa solicitação para você não ficar de fora de nada que tenha acontecido. Lembrando também para você que nos dias 24 e 25 desse mês nós teremos o Congresso dos Adolescentes da PIB do Parque Anchieta. Então, se você puder participar, esteja com a gente ao sábado e ao domingo pela manhã e pela noite. Muito obrigado pela sua presença. Você está na Quarta Viva. Foi um prazer estarmos juntos nessa quarta e que você possa ter sido abençoado em nome de Jesus.